Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos hoje à primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. João escreveu, né? Tem uma certa dúvida se foi realmente João que escreveu, mas a maioria das leituras que a gente faz diz que foi escrito por João e foi especialmente para os fiéis, né, de determinado lugar. A gente sabe que João passou uma grande parte de sua vida lá em Efésios. E eu não sei se foi direcionado aos fiéis de Efésios para que ele enumerou esse capítulo, né? Esse capítulo que fala sobre se permanecer na luz e não se entregar às trevas. Naquela época, né, na época se disseminava muito o gnosticismo, que eles acreditavam que quando se libertasse o espírito da matéria, era alcançada a salvação, e não pela liberação do pecado, como preconiza, né, os ensinamentos da Bíblia, que através do perdão do pecado, através da sua mudança relacionada aos ensinamentos de Cristo, você conseguirá a vida eterna. O gnosticismo, né, que era pregado naquela época por alguns mestres, né, que se achavam dignos desses ensinamentos em algumas igrejas, né, em alguns locais, eles diziam que se você tirasse o espírito da matéria, você já teria essa salvação e não os pecados. Que os pecados, pelo que eles dizem, poderia permanecer, mas só o fato de separar o espírito da carne, né? Você, no caso, depois da morte, você já teria essa salvação. Eles achavam que como Cristo veio à Terra como ser humano, não poderia, não teria essa função toda, né? Não teria essa credibilidade de estar passando aqueles ensinamentos. Eles não acreditavam em Cristo, porque ele achou que como Cristo veio, eles achavam, né, que como Cristo veio como humano, não tinha esses méritos, né, de ter essa salvação pelos ensinamentos dele. Que eles achavam que o humano, para se ter uma salvação, né, na questão do sobrenatural, de uma pessoa superior a eles, não teria que ser humano como nós, né? Teria que ser alguém do alto, que não fosse visto, que fosse invisível, que não fosse palpável, né, como Cristo veio. João começa essa carta falando que ele foi testemunha viva dos ensinamentos de Cristo, né? E dos milagres, do que ele fez, do que ele ensinou, da ressurreição, de todo o sacrifício que Cristo fez na vida terrena. Então, como ele era testemunha viva, ele estava ali rebatendo esses conceitos, né, daquele povo de Efésios que seguia o gnosticismo, né, para dizer que aquilo ali era inexistente, que não era o espírito saindo da matéria que você conseguiria a vida eterna, mas sim pela salvação dos pecados, pelo perdão dos pecados pelo próprio Deus. Ele fala também a questão de você
para você ter uma afinidade com Deus, você tem que estar em comunhão com Deus, né? Essa comunhão significa desfrutar de todo o relacionamento de confiança, de amizade, de interação, de união com Deus, né? Você tem que estar todo integrado a Deus. Deus tem que ser o centro da sua vida, você tem que estar ali toda naquela mentalização de que Deus é o centro da sua vida e de que você tem que seguir os ensinamentos dele para você viver em comunhão, para você passar a conhecer, pensar como Cristo pensou e agir como Cristo agia e não da forma como eles imaginavam. Então João naquele período estava tentando combater isso, né? Falando que esses versículos falam da questão do pecado, que quando você não é perdoado, você não é purificado através da justiça divina, né? Se você peca, você não está seguindo a palavra, né, que está em nós através de Cristo. Você está seguindo uma forma do seu jeito, né, da forma que você quer viver, mas não conforme os ensinamentos. O Senhor age para completar a alegria do cristão. Deus é luz e não há treva neles. Então, se Deus é luz e não há treva nele, então não existe pecado em Deus, né? Então, é um sacrilégio da nossa parte estarmos dizendo que nós não somos pecadores, porque nós estamos nos igualando a Deus, que é um ser superior a gente. Todos nós somos pecadores e temos que ser perdoados através do perdão de Cristo, dos nossos pecados, para que se consiga uma plenitude, uma melhoria, né, uma vida eterna, uma salvação através desse livramento do pecado. Seu povo é chamado e capacitado para viver na luz de sua sabedoria, da verdade e do amor. Então, quando se fala sobre isso, né, a gente está querendo dizer que Cristo viveu através disso, né? Na sabedoria, através dos seus ensinamentos, né? Sábios, que foi passado para todos, né? Muitas vezes através de parábolas, de salmos, das escritas. Então, tudo, através de qualquer coisa que ele fizesse as coisas, a sabedoria dele estava ali, né? Porque a sabedoria de Deus, de Cristo, é inigualável, não existe nada igual, né? Andar na luz é viver em conformidade com os mandamentos e o caráter de Deus. Então você tem que viver baseado na luz, na iluminação desses esclarecimentos, na iluminação de você ter a sabedoria de Cristo na verdade e no amor. Para poder você estar passando isso, para você estar divulgando isso, você está vivendo através disso. Porque quando você se torna uma vivência da palavra, você está andando no caminho da luz. A comunhão, que é o conhecimento compartilhado da luz e do amor de Deus, é a satisfação mais profunda da vida. Porque quando você passa a compartilhar isso, é porque você já chegou naquela etapa de que você já está vivenciando esse caminho de luz. Você já está na iluminação divina. Você já está com a sabedoria, né? A sabedoria proporcionada a você através dos ensinamentos de Cristo. Todos somos pecadores e vivemos no pecado, né? Confessar nossos pecados significa reconhecer que o meu procedimento é acertar a vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo, né? Se eu estou dizendo que eu sou uma pecadora, eu estou tentando a partir dali acertar onde é que eu estou errando para não pecar mais, para diminuir esses pecados, né? E viver através das bondades e os mandamentos de Jesus. Só o Senhor pode perdoar e purificar as transgressões terrenas,
terríveis, né? Aquilo que modifica as pessoas para as coisas ruins. Então, só Deus pode nos perdoar isso, né? Perdoar o que você fez de muito ruim para alguém, aquilo que você modificou para prejudicar alguém. Então, quando você se propõe a pedir perdão, aceitar esse perdão e não viver no pecado, você acaba sendo perdoado por Deus. Deus não mente, não podemos dizer que não temos pecado porque mentimos. Então, nós nunca podemos nos igualar a Deus, porque a mentira vai estar de uma certa forma, mesmo que a gente omita, mas de uma certa forma você não está dizendo a verdade. E Deus é a verdade. Não podemos estar em pé de igualdade com Deus, pois não há ninguém igual a Ele. Deus é perfeito, é maravilhoso, só Ele tem a verdade, Ele não mente, Ele é a luz, Ele é a iluminação na vida de todos nós. Se a palavra de renovo não está enraizada em nós, o conhecimento é superficial. O coração não foi transformado, porque você só é transformada quando aquela raiz da modificação, da transformação, do renovo é implantada em você. Quando é enraizado é o quê? Porque está lá bem fixado, né? Está lá bem aderido ao seu coração. Então, a partir daí você tem um outro conhecimento, né? Você tem um coração novo, transformado pela iluminação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter uma vida de brilho e de luz, né? Na verdade resplandecente do Espírito Santo, sendo filho amados e aceito pelo Cristo Jesus, através de nossas ações, através de nossas mudanças, através do renovo de coração. Que só a partir daí, quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a estudar, a ver que os ensinamentos de Cristo, né, e que você passa a resplandecer através do Espírito Santo, que as mudanças começam a ocorrer através de você, que você passa a agir de uma outra forma, a fugir dos pecados, a se entregar a Deus, a agir de uma outra forma, então aí sim você vai ser aceito por Deus como uma pessoa digna de estar recebendo os seus merecimentos, de estar recebendo uma vida eterna, de estar recebendo os seus presentes, porque você compreendeu que a vida não é só baseado no materialismo. Viver através do pecado, que é bem mais fácil, você viver através dos ensinamentos de Cristo é uma coisa mais complicada, porque a vida mundana é muito, assim, cheia de futilidades. E existe muito preconceito em relação a isso, né? Você está sendo muito certinha, você é muito criticada, você é muito mal vista por estar vivendo nesse âmbito, né? De viver fora do pecado, de estar ensinando a pessoa a sair dessa vida pecadora, de ser perdoada por Deus, de estar vivendo dentro do certo, dentro do que Ele preconizou, dentro do que Ele ensinou. Então, é praticamente isso hoje, né? A gente viver através dos ensinamentos de Cristo, não negar os nossos pecados, pedir sim para ser perdoado através dos nossos pecados e evitar que surja novos pecados em nossa vida, né? Que isso a gente pode fazer. Nós temos o livre-arbítrio para isso, para seguir o caminho do pecado ou o caminho da iluminação, o caminho da luz, que é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Ele nos deixou aqui na terra para ser vivenciado. E é o que a gente tem que estar sempre sendo estimulado a fazer. Viver através da palavra, através do amor, através da luz. Esquecer as trevas, né? Que é baseada no pecado, é baseada em tudo que é ruim, é baseado nas palavras pessimistas. Então a gente tem que viver baseado no caminho da luz, direcionado ao que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para seguir e para evoluir a nível espiritual. Tenha uma boa tarde,
faça uma reflexão, né, sobre esse capítulo e até a próxima.